Charles e Catherine Romer. Às 3h51 da tarde, na terça-feira, 8 de abril de 1980, Charles e Catherine Romer fizeram check-in no hotel e levaram seus pertences ao quarto. O casal idoso estava hospedado no Holiday Inn, em Brunswick, Geórgia, localizado ao longo da I-90 e 5 US 341. Eles estavam viajando de sua casa de inverno em Miami, Flórida, de volta para sua residência em Scarsdale, Nova York. Naquele dia, por volta das 17h, um patrulheiro rodoviário da Geórgia avistou o carro do casal ao sul de Brunswick, próximo a alguns restaurantes. O carro era bem distinto, o que provavelmente explica por que ele se lembrava dele. Era um Lincoln Continental, preto, 2 portas, 1978 placas de Nova York. CBR. Este é o último avistamento conhecido do carro deles, que nunca foi localizado desde que o casal desapareceu. Vários dias depois, na sexta-feira, 11 de abril, a equipe do Holiday Inn notificou a polícia que não havia visto o casal fazer o check-in e que o quarto não parece ter sido ocupado desde que eles deixaram seus pertences. A polícia está investigando o desaparecimento do casal. Durante uma busca no quarto, a polícia encontrou óculos, uma garrafa de uísque e declarações de impostos. Eles também descobriram a última entrada no diário de Charles de 7 de abril, que indicava que eles estariam de volta em Nova York até 10 de abril. Charles, nascido em 27 de agosto de 1906, tinha 73 anos quando desapareceu. Ele foi descrito como um homem extremamente meticuloso, e família e amigos acreditavam que não era provável que ele se desviasse de seu plano. A investigação acelerou rapidamente. As autoridades vasculharam pântanos e estradas secundárias e utilizaram tanto helicópteros como motoristas em busca de algum indício que pudesse levá-los ao paradeiro ou para descobrir o destino do casal desaparecido. Eles também vasculharam os restaurantes e postos de serviço ao longo de 120 milhas de rodovia interestadual entre a linha da Flórida e Savannah, Geórgia. Os filhos de Charles até contrataram um detetive particular para ajudar na investigação. Várias teorias começaram a tomar forma aos olhos das autoridades e do detetive particular. A teoria principal é que o casal foi vítima de um assalto e talvez foram mortos pelas joias com as quais se adornavam. Charles era um executivo aposentado da Sinclair Oil. Ele tinha um estilo de vida extravagante e muita riqueza pessoal. Catherine, nascida em julho de 1902, tinha 77 anos quando desapareceu. Ela se casou com Charles em 1974 após o fracasso do seu primeiro casamento. Relatos indicam que ela deixou para trás joias no valor de $500 mil apenas no quarto do hotel e frequentemente usava joias no valor de $80 a $150 mil a qualquer momento. Outros especularam que o casal foi tirado da estrada ou talvez perdeu uma ponte e acabou em um rio ou pântano a caminho de um restaurante fora do caminho comum. Pescadores próximos à ilha Jekyll relataram ter visto um casal correspondente à descrição, mas pelo momento da observação, autoridades suspeitam que não eram o mesmo casal. Em 2004, uma viúva relatou que seu marido foi retirado da estrada por um veículo parecido com o do casal. Motoristas buscaram na área, mas retornaram à costa sem sucesso. Houve também uma observação não confirmada do par conversando com um jovem casal com um pequeno cachorro. Apesar dos esforços das autoridades, Charles e Catherine Romer ainda não foram localizados. Os filhos de Charles viajavam regularmente para a Geórgia para manter o caso ativo. Embora todos esses anos depois, não se sabe se eles continuam a fazer isso. Um dos motoristas das primeiras buscas marinhas também continua a procurar pistas em seu tempo livre. Esse homem, George Baker, já tinha feito 315 buscas por eles até 1998. No entanto, apesar de toda a especulação e busca, parece que o casal e seu carro
simplesmente desapareceram da face da Terra. Infelizmente, o caso de Catherine e Charles Romer permanece sem solução e inativo. Ryan Singleton. Em julho de 2013, o modelo, aspirante a escritor e cineasta, Ryan Singleton, voou de sua casa em Atlanta, Geórgia, para Los Angeles, Califórnia. Então, ele alugou um carro para dirigir até Las Vegas. O propósito exato dessa viagem é desconhecido, embora alguns relatem que era apenas para ser um período de férias. O jovem de 24 anos tinha 1,93 m de altura e era descrito por amigos e família como gentil e amável. Para muitos, o caso dele é claro e objetivo, mas para outros não é tão simples. E o que aconteceu com ele naquele verão ainda é amplamente discutido 7 anos depois. Por volta de 9 de julho, Ryan dirigia seu carro pelo deserto de Mojave. Ele voltava de Las Vegas. O carro quebrou perto de Baker, na Califórnia, e um patrulheiro rodoviário o levou até a parada de descanso mais próxima em um posto de gasolina para pedir ajuda. O patrulheiro, supostamente, pegou Ryan enquanto ele caminhava pela estrada, mas quando a dupla foi procurar seu carro, ele não estava lá. Ele, aparentemente, também foi atacado por animais enquanto caminhava desde o seu carro. Na parada, Ryan ligou para seu amigo TK usando seu celular. Ele também ligou para sua mãe e pediu que ela enviasse os $100 que tinha em seu quarto, pois estava ficando sem dinheiro. Ela concordou, fez o que ele pediu e então tentou ligar de volta para ele para passar o número de rastreamento do dinheiro, mas ele nunca atendeu o telefone. Ryan continuou ignorando as chamadas e mensagens enviadas para o seu celular. Na verdade, essas comunicações telefônicas foram a última vez que se ouviu falar do jovem de 24 anos. Quando o TK, que morava a 3 horas de distância, chegou ao ponto de descanso, Ryan não pôde ser encontrado em lugar nenhum. O súbito desaparecimento do jovem foi rapidamente relatado à polícia local. No dia 10 de julho, o carro de Ryan foi encontrado alguns quilômetros ao norte de onde ele e o policial procuravam. E em 11 de julho, sua mãe descobriu que o filho vinha recebendo ajuda financeira de várias pessoas. Desconhece-se o motivo de terceiros estarem financiando a viagem de Ryan. Ou exatamente o que era que eles estavam financiando. 2 meses e meio depois, em 21 de setembro, o corpo de Ryan foi encontrado por corredores a cerca de 3 quilômetros do posto de gasolina. Ele estava completamente vestido, exceto pela camisa ausente. A maioria de seus órgãos havia desaparecido. Ele também estava sem muita pele, várias costelas e alguns dentes. Ele estava quase totalmente esquelético. Seus restos mortais pesavam apenas 50 libras. Após a descoberta inicial horrenda, houve muita especulação em torno do caso de Ryan. Todos que leram a respeito pareciam imediatamente suspeitar que o jovem homem havia sido vítima de colhedores de órgãos, mas isso é fortemente contestado por especialistas que explicam ser muito mais provável que seus órgãos tenham sido levados por animais necrófagos. A colheita de órgãos também, aparentemente, não é tão comum quanto muitas pessoas parecem pensar. E os especialistas, no caso, têm dito repetidamente que existem maneiras mais fáceis de obter órgãos. A principal discrepância na autópsia de Ryan é que ele parecia ter sofrido uma fratura no crânio. No entanto, mais uma vez, os especialistas desmentiram isso, alegando que era uma lesão que ocorreu após a morte. Devido ao estado de decomposição, a causa da morte não pôde ser determinada pelo médico legista. Para muitos, a hipótese de escavação de animais é uma resposta aceitável para o estado do corpo de Ryan e é muito mais crível do que um anel de colheita de órgãos ser responsável. O que gera mais perguntas, no entanto, é grande parte do passado de Ryan e a investigação que ocorreu depois que ele desapareceu. Aos 21 anos, Ryan começou a perseguir seu sonho de ser modelo. Ele se mudou para Nova York e logo começou a trabalhar como modelo. Tudo correu bem para ele, mas então ele decidiu focar nas luzes brilhantes de Hollywood.
Ele e 2 de seus amigos fizeram a viagem para LA, filmando toda a aventura e transformando-a em uma docu-série chamada Já Somos Famosos. Após algum tempo, Ryan retornou a Nova York, onde se casou com um homem 2 vezes mais velho. Sua mãe descobriu isso pelo Facebook. Ela não conhecia, nem tinha encontrado o novo cônjuge de Ryan. Contudo, o casamento logo desmoronou e Ryan retornou para a casa de sua mãe, na Geórgia, na primavera de 2013. O cônjuge de Ryan ligou para a mãe dele naquele verão enquanto ele estava na Califórnia. Ele afirmou que o jovem de 24 anos estava em perigo, mas não detalhou por que ou como. Enquanto isso, Ryan pediu à mãe para não contar à esposa onde estava, mas ela revelou sua localização quando ficou preocupada por não ter notícias dele por vários dias. Segundo a esposa de Ryan, na última conversa do casal, ele parecia ter bebido. Porém, nenhum dos oficiais que encontrou Ryan notou isso. E a sua autópsia, em setembro de 2013, mostrou que ele não tinha vestígios de drogas ou álcool no seu sistema. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas quando se descobriu que o carro alugado por Ryan parecia ter sido meticulosamente limpo. Não havia vestígios, evidências ou impressões digitais no veículo. Também foi encontrado em seu interior sua mochila e celular, o mesmo telefone que ele usou para contatar amigos e família quando foi ouvido pela última vez. É um mistério como isso aconteceu, pois mais cedo naquele dia, Ryan não conseguia achar seu carro. Seus últimos movimentos estão envoltos em mistério. Então, em 2017, a Patrulha Rodoviária da Califórnia e a Patrulha Rodoviária de Nevada afirmaram não ter registros de Ryan interagindo com membros de seus departamentos. Familiares e amigos não conseguem entender por que alguém iria querer matar Ryan, embora sua ex-esposa não acredite que ele simplesmente desmaiou e morreu, especulando que ele talvez tenha sido vítima de um crime de ódio. Embora pareça provável que os órgãos de Ryan não tenham sido colhidos, as circunstâncias em torno de sua morte são perturbadoras e peculiares. Até agora, ninguém pode realmente ter certeza do que exatamente aconteceu nas trágicas últimas horas de Ryan. Judy Bradford trabalhava como enfermeira domiciliar em Boston em meados dos anos 80, quando conheceu o advogado Jeffrey Smith. Judy cuidou do pai de Jeffrey após uma cirurgia na garganta dele. Judy, 2 vezes divorciada e com 2 filhos do segundo casamento, iniciou um relacionamento com Jeffrey. Após 10 anos juntos, casaram-se em 1996. 8 meses após o casamento, o casal decidiu participar juntos de uma conferência em Filadélfia de 9 a 11 de abril de 1997. O plano era Judy explorar a cidade durante o dia enquanto Jeffrey estava na conferência e se encontrarem à noite. Eles também tinham intenções de passar o resto da semana posterior visitando Nova Jersey. O voo para Filadélfia partiu do aeroporto internacional Logan em 9 de abril. Porém, os planos foram frustrados quando Judy percebeu que esquecera sua carteira de motorista em casa. Novas regras obrigam companhias aéreas a verificar a identidade dos passageiros antes do embarque. Ela pediu a Jeffrey para continuar os voos e disse que pegaria o próximo após voltar para casa e recuperar sua identidade. O casal se encontrou naquela noite no saguão do hotel Doubletree em Center City, Filadélfia, onde a conferência estava sendo realizada. Após o café da manhã, Jeffrey foi para a primeira sessão do dia, enquanto Judy planejava visitar pontos turísticos antes de voltar ao hotel para uma festa de coquetel da conferência com seu marido às 6 da tarde. Mais tarde, quando se aproximou a hora da festa, Jeffrey foi para o quarto do casal, mas descobriu que sua outra metade não estava lá. Presumindo que ela havia se confundido sobre o acordo deles e já havia ido para a festa, Jeffrey desceu para procurá-la. No entanto, Judy não estava lá. Por um tempo, ele alternava entre a festa e o quarto, na esperança de encontrá-la. Porém, Judy não apareceu.
Ele então informou a equipe do hotel que ligou para os hospitais locais para ver se Judy havia dado entrada lá. Enquanto isso, Jeffrey deixou a festa e pagou um táxi para seguir a rota do ônibus de turismo que Judy tinha dito que usaria naquele dia, mas não havia sinal dela. Ele ligou para seus enteados pedindo que verificassem se ela deixou alguma mensagem no telefone. Jeffrey tentou denunciar o desaparecimento de sua esposa à meia-noite, mas a polícia disse que ele precisava esperar até de manhã ou 24 horas completas para registrar um boletim de pessoa desaparecida. Após uma noite insone revirando-se na cama, Jeffrey ligou para a polícia de manhã cedo. Desta vez, ele conseguiu registrar sua esposa como uma pessoa desaparecida. Após 4 dias, a polícia especulou se Judy, então com 51 anos, passava por uma crise de meia-idade e talvez tivesse desaparecido para chamar a atenção. Depois, se perguntaram se ela já tinha vindo para a Filadélfia. Eles não conseguiam entender como Judy, uma viajante solo experiente, poderia esquecer sua carteira de motorista, mas Jeffrey explicou repetidamente que ela tinha voado apenas uma vez, desde que as novas regulamentações foram implementadas 18 meses antes. De acordo com as autoridades, somente uma testemunha podia confirmar ter visto Judy no hotel e não havia registro de hóspedes para ajudar a encontrá-la. Diversas supostas visões foram relatadas às autoridades à medida que a cobertura da mídia do caso crescia, mas a maioria delas não foi considerada crível. Um homem sem teto identificou Judy por sua foto e disse à família no dia 15 de abril que eles acabaram de perder ela, mas Judy nunca foi encontrada na área. Um detetive que vasculhou o quarto notou que não havia cosméticos e que as roupas restantes de Judy não tinham sido usadas, indicando que ela usou a mesma roupa por 2 dias seguidos. No entanto, sua filha confirmou que esse era o comportamento usual de sua mãe quando ela estava viajando. Jeffrey se recusou a fazer um teste de detector de mentiras. Ele pediu que o Federal Bureau of Investigation o testasse e, se aprovado, que a polícia solicitasse ajuda do Federal Bureau of Investigation para a investigação. A polícia alegou que Jeffrey recusou fazer o teste do polígrafo com a polícia estadual de Massachusetts em vez da polícia local, após saber que o Federal Bureau of Investigation não participaria. Enquanto a polícia investigava, Jeffrey se esforçava para encontrar sua esposa desaparecida e trazê-la para casa. Ele contratou 2 investigadores particulares, colocou cartazes com seus filhos e enviou por fax a foto e informações de Judy para hospitais em todo o país, na esperança de que alguém, em algum lugar, tivesse respostas. Em 7 de setembro de 1997, 5 meses após o último avistamento de Judy, um pai e filho caçavam na Floresta Nacional Pisgah, na Carolina do Norte. Encontraram o que pareciam ser ossos humanos perto da área de piquenique de Stony Fork, ao longo do Chestnut Creek, um pouco mais de 9 milhas de Asheville. Os ossos haviam sido espalhados, provavelmente por animais selvagens. No centro da área, um túmulo raso continha a maior parte do esqueleto vestido, ainda parcialmente enterrado. O médico legista determinou que os ossos pertenciam a uma mulher branca com idade entre 40 e 55 anos, com extenso trabalho odontológico e artrite em um joelho. Marcas de corte nas costelas e na roupa indicavam que ela morreu devido a várias facadas e o caso foi classificado como homicídio. Um médico da emergência na Carolina do Norte, ao ver o corpo na mídia, suspeitou que poderia ser Judy, sobre quem havia recebido informações por fax. Ele informou à polícia suas suspeitas. Em seguida, os detetives solicitaram os registros dentários de Judy, que foram enviados ao legista. Até o final de setembro, isso foi confirmado. O corpo esquelético encontrado na floresta era da desaparecida, 51 anos. O gabinete do xerife de Buncombe conduziu a investigação do assassinato. Constatou-se que as roupas de Judy não eram as mesmas que ela usava quando vista por último por Jeffrey e outras testemunhas. Ela estava vestida com jeans, roupa interior térmica
e botas de caminhada, roupas adequadas para caminhar nas montanhas Asheville no meio de abril. O corpo não possuía identificação, mas Judy carregava uma mochila azul de vinil. Dentro havia roupas de inverno e $80. Sua camisa estava enterrada nas proximidades, com $87 nos bolsos. Os $167 condiziam com os $200 que Jeffrey suspeitava que sua esposa carregava quando desapareceu. Como Judy ainda usava sua aliança e o dinheiro estava intacto, as autoridades descartaram roubo como motivo. A mochila vermelha, com a qual Judy sempre viajava, não foi encontrada e nunca foi localizada, assim como as roupas que ela usava na última vez que foi vista. Óculos de sol caros foram encontrados no corpo, mas a família não os reconheceu como pertencentes à cinquentenária. No geral, a família estava atônita com esse giro inesperado dos fatos. De acordo com eles, Judy não tinha manifestado vontade de ir para Asheville. Ela visitou a cidade apenas 2 vezes, uma quando visitava Jeffrey e outra acompanhando um paciente em visita à família. Um balconista de uma loja próxima então se apresentou, lembrando da interação que tiveram com Judy meses antes em abril. Ela parecia atenta, agradável e normal. Ela mencionou que tinha um marido advogado de Boston que estava participando de uma conferência em Filadélfia e que durante esse tempo ela decidiu visitar Asheville. Outras 2 pessoas viram Judy ou uma mulher com a descrição dela em um sedã cinza. A testemunha, um dono de delicatessen, alegou que ela comprou $30 em sanduíches e um caminhão de brinquedo. O outro era um funcionário do Baltimore State e lembrou que Judy havia perguntado se ela poderia passar a noite em seu carro no acampamento próximo. Quando ela foi informada que não, ela partiu, e o funcionário notou que seu carro estava cheio de caixas e bolsas. Investigadores locais consideram essas observações críveis. Jeffrey Smith foi descartado como suspeito no caso de sua esposa pelo departamento do xerife de Buncombe, mas não pelo departamento de polícia de Filadélfia. Ele morreu 8 anos depois, em 2005. Acreditava-se que Jeffrey era obeso ou mórbido demais para ter conseguido levar o corpo de Judy até o morro onde ela foi encontrada. Ele também tinha um álibi para o dia em que ela desapareceu, que foi comprovado por várias pessoas. Embora um amigo sugira que o casal tinha problemas no casamento, o que pode ter levado Judy a querer algum tempo longe de seu marido, Jeffrey, junto com os filhos adultos de Judy, dizem que isso não é verdade e que o casamento estava bem. Surgiram várias teorias diferentes sobre o caso de Judy. Foi brevemente especulado que Gary Michael Hilton pode ter sido responsável pelo assassinato. Apelidado de o serial killer dos parques nacionais, Hilton assassinou um casal de idosos em outubro de 2007 na Floresta Nacional de Pisgah, onde Judy foi encontrada. Ele foi preso e condenado por vários crimes, mas nunca foi comprovadamente associado ao assassinato de Judy. Detetives online questionam se Judy planejou desaparecer e se envolveu em um jogo perigoso, mas outros indagam se estava tão infeliz no casamento por que foi para Filadélfia em vez de ficar em casa. Também foi postulado que Judy estava sofrendo de demência de início precoce ou talvez até mesmo transtorno dissociativo de fuga, ou que o corpo sequer era de Judy. Outros sugeriram que o casal talvez tenha planejado o desaparecimento juntos como algum tipo de golpe de seguro, mas que algo deu terrivelmente errado. Um detetive do departamento do xerife de Buncombe acredita que Judy foi para Asheville voluntariamente. Ela foi assassinada no local onde foi encontrada, pois seria difícil mover o corpo para lá. Outros policiais creem que o assassino de Judy não é nativo da Carolina do Norte, mas pode ter vínculos no estado. Jeffrey mencionou que sua esposa era o tipo de pessoa que parava para ajudar os outros. Talvez o assassino dela a atraído para longe, fingindo estar ferido ou doente. Embora haja uma abundância de teorias no caso da Judy, há muito poucas respostas. À medida que os anos passam, o caso dela se torna mais frio e permanece um mistério. E aí estão os fatos.
Compartilhe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se ainda está com fome de conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast do Detetive Caso Frio, linkado abaixo. Obrigado por assistir. Fique atento, mantenha-se seguro e nos vemos na próxima vez.